Oi, gente. Quero me apresentar primeiramente. Eu sou o Jean Dornelas, advogado há 22 anos, e uma das áreas que acabei me especializando é a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. Fui procurador de vários municípios do estado de São Paulo, atuei para algumas instituições de forma institucional em Brasília, e tenho o privilégio de atuar na área de direito empresarial, direito público e especialmente agora na revalidação de diplomas. Claro, não posso deixar de agradecer o meu tutor, meu mestre, que me introduziu nessa área, que é o Dr. Frank Ronaldo, médico, que hoje, no meu modesto ponto de vista, é uma das maiores autoridades nesse setor do nosso país tão carente, né? E também não posso deixar de agradecer e registrar aqui a importância do deputado Alan Rick, um deputado do Acre, que se mostrou o verdadeiro baluarte da revalidação de diplomas em nosso país. Parabéns, deputado, pois se tudo isso está acontecendo, muito esses médicos devem ao senhor. E claro, quero agradecer aqui a organização, do nosso evento, muito importante, esse congresso CONAMEDEX 2018, especialmente ao Lucas, que fez o convite, e podem contar conosco, Não sou vinculado a nenhuma instituição em especial, apenas sou vinculado aí ao Dr. Frank Ronaldo, que trabalha conosco, a ANMED, muito importante esse registro também, e até porque um dos assuntos que eu vou tocar aqui é para deixar bem claro que hoje o processo de revalidação ele não se faz necessário mediante a aplicação e o uso das ferramentas do direito. Não é um processo judicial, não é judicializado. O advogado dá apenas um suporte, mas não é um trabalho jurídico. Pois bem, feitos os agradecimentos, quero agora falar um pouquinho para vocês como revalidar os diplomas do nosso ponto de vista, qual a melhor forma de fazê-los. E esse vídeo aqui, após o congresso, estará no YouTube. Você poderá visitar meu canal no YouTube, Jean Dornelas, você joga com um L só, Jean Dornelas com J no YouTube, você vai conhecer um pouquinho da nossa história, tá certo? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui do histórico, O que é que aconteceu para que hoje o sistema de equivalência curricular pudesse ser ouvido por nossa sociedade. Temos que destacar a importância do pioneirismo e a coragem dos diretores do curso de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso nos anos 2013 e 2014. Foram realmente corajosos. E claro, fizeram tudo dentro da lei. Até porque, para lembrar, quando alguém disser que uma universidade pública pode ou não pode revalidar diplomas, fora da prova peculiar do revalida, vocês sempre tenham decorado em sua mente aí o artigo 207 da Constituição Federal, que eu vou ler rapidamente aqui, As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e da gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pois bem, em 2014 foi firmado um termo de ajustamento de conduta, onde o Ministério Público Federal, veja bem, o Ministério Público é aquele órgão que defende os interesses da população em geral. O Ministério Público firma um termo de ajustamento de conduta, que é o acordo judicial com o FMT, e passa a oferecer a revalidação de diplomas por meio da equivalência curricular. Qual é a grande diferença? Ao invés dos alunos serem submetidos, médicos mais alunos, vamos sempre destacar isso, serem submetidos àquela prova objetiva do revalida, simplesmente, se não vencerem aquela etapa, eles irão agora ter a oportunidade, passaram a ter a oportunidade de mostrar o que sabem e acrescentarem em seu currículo aquela carga horária de matérias que eles não aprenderam no exterior. No caso do edital da UFMT, 2.250 horas, sendo 80% aulas práticas e 20% horas teóricas. No nosso ponto de vista, não há dúvidas que essa foi a grande solução, esse pioneirismo avançou e trouxe uma solução para o Poder Executivo que cuida do assunto. Por que uma solução? Veja bem,
Claro, não podemos desprezar a qualidade de uma prova objetiva, até porque é a mais usual. No entanto, quando você leva aquele sujeito, né, a alguma prova, seja em qualquer área, a mostrar na prática o que sabe, ou aprender na prática, não há dúvida que é muito mais eficaz. Você realmente consegue ter a sensibilidade de perceber, é humanizado esse ensino. E você descobre se ele está apto ou não para aquilo que ele se dispõe. Pois bem, uma dúvida logo, né, se insere. Será que esse ensino do exterior é inferior ao ensino praticado no Brasil? Pois essa é a linha de atuação e de raciocínio do Conselho Federal de Medicina e os respectivos conselhos regionais. Pois bem, eu já desmonto agora facilmente essa ideia. Muito simples. Como dizer se é melhor ou não se não há comparativos? Ninguém aplicou prova para aqueles alunos junto com os alunos brasileiros. Então não há como você dizer por que é melhor, porque eu acho, alguém acha, puro achismo. Então essa primeira barreira, esse primeiro argumento já se desmonta. E o segundo ponto é acreditar que o ensino lá é inferior e acreditar que esses alunos aqui têm que se submeter a uma prova e nessa prova avaliar o que aprenderam, a qualidade do ensino, também está errado. Deve-se avaliar não a qualidade, mas os conceitos. Se atingiram um conhecimento suficiente para exercer a medicina aqui, mas não a qualidade. Por quê? Estaríamos ferindo o artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, que fala da igualdade. Ora, se os alunos brasileiros não são avaliados, não passam por uma prova para avaliar a qualidade, por que é que aqueles do exterior, na prova de revalidação, têm que passar por uma avaliação de qualidade? Está equivocado. Você traz um conceito de desigualdade, ferindo a Constituição. Pois bem, mas esse termo de ajustamento de conduta, firmado no estado do Mato Grosso, foi fantástico. E as turmas começaram a passar as etapas, foram acrescentadas 2.250 horas aulas, matérias, em sua maior parte, provenientes do Sistema Único de Saúde, pois o Sistema Único de Saúde, todo mundo sabe que ele é peculiar ao Brasil. Vamos dar um exemplo aí, o Programa Saúde da Família, só tem no Brasil. Então, quando você acrescenta essas matérias, você traz, né, do bojo de ensino daqueles alunos, aqueles itens que eles não aprenderam lá. Pois bem, foi tudo tão, se consagrou de forma tão positiva, que logo em 2016 sai a Resolução 3 do Ministério da Educação, e depois em dezembro a Resolução 22, né, a Portaria Normativa 22, de 3 de dezembro de 2016 do Ministério da Educação, que ela realmente ela simplesmente pega o que foi o TAC, né, onde se autorizou credenciar, né, estava implícita o credenciamento de instituições de ensino privado para ministrarem essas 2.250 horas. Com a resolução que era implícito, ficou explícito. Então ficou autorizado de forma capital que essas instituições pudessem se credenciar junto à federal, darem essas aulas, porque qual era a dificuldade da UFMT, daquela Universidade Pública Federal? Como ela iria, que ela tinha se reservado só 5 vagas para fazer essa equivalência curricular, como ela iria conseguir dar o maior número atender o maior número de alunos, universalizando esse ensino, democratizando esse ensino por equivalência? Ela não tinha condições. E aí o Ministério Público Federal do Mato Grosso, por meio desse TAC, autoriza. Passados 2 anos, vem o próprio Ministério da Educação, e põe pá de cal no assunto. Ele mesmo diz, aquilo ali que estavam fazendo por meio de uma autorização, eu, Poder Executivo, estou regulando por meio da Portaria 22. E se já não bastasse, na qualidade de advogado, no caso defendendo uma instituição de ensino privado, que resolveu também realizar esse credenciamento, junto com o Ministério Público do Estado do Acre, um promotor muito inteligente, que entende da área, Dr. Glauco. O que nós fizemos? Foi oficiado o Ministério da Educação do nosso país e o Conselho Nacional de Educação. E de lá nasceu o parecer
número 93 de 2017, que você pode acessar o site do Conselho Nacional de Educação, e lá você vai encontrar esse parecer, que realmente ele responde todas as perguntas, desde a legalidade, da legalidade, desde a número de vagas, que é livre, o credenciamento de universidades e faculdades públicas, privadas para a realização desse curso. Então esse parecer 93 de 2017 do Conselho Nacional de Educação do nosso país. Portanto, hoje, você somando o que foi o termo de ajustamento de conduta, resolução 3, portaria normativa número 22 e finalmente esse parecer, que apesar de citar uma universidade privada em si, que foi provocada mediante o Ministério Público, ele põe pá de cal no assunto, né? Então hoje não há dúvidas mais. Hoje você então, que está estudando no exterior, que pretende revalidar seu diploma, saiba que você pode revalidar ele por equivalência curricular, independente da prova objetiva do Revalida, ok? Então hoje você pode fazer isso. Agora, de uma vez que já entendemos aqui o sistema de equivalência curricular, que é assim que nós tratamos, que é um sistema fora da prova objetiva do Revalida, vamos nos atualizar. Eu tive o privilégio de estar presente numa reunião, inclusive essa notícia está no G1, você pode procurar, onde a então presidente do INEP, né, a professora Fini, ela determina e comunica a todos que o orçamento da União sequer previu, né, se eu não me engano, posso errar o número aqui, gente, mas são 90 milhões de reais, esse é o valor. Se eu não me engano, posso errar por pouca coisa, para a realização, né, da prova do Revalida. Né? Ela disse que sequer esse dinheiro foi alocado no orçamento e que o Ministério não irá mais fazer essa prova. Né? O Ministério da Educação não vai mais fazer a prova do Revalida e que agora o sistema a ser adotado é o sistema da Carolina Bore. E eu, obviamente, estava ali e fiz a pergunta. Estão obrigadas as universidades que forem fazer a revalidação a adotar o sistema, a plataforma Carolina Bore? E a resposta de todos os técnicos que ali estavam foi clara: não há, basta comunicar que irá ter edital próprio. Até porque esse edital próprio ele está previsto aí dentro do princípio da autonomia universitária. Então, a notícia que temos até aqui não foi divulgada ainda, né? Estamos agora aqui, para quem estiver vendo esse vídeo depois, estamos no mês de maio. Estamos aqui finalizando o mês de maio de 2018. E até esta data aqui não há ainda nova plataforma, não há novo regramento. Ainda está prevalecendo aí, em tese, pela notícia, o fim do sistema de revalida por conta do Ministério da Educação, deixando isso para as universidades, consagrando dessa forma o sistema de edital próprio, que no nosso ponto de vista tem se mostrado o mais eficaz, o mais eficiente e o mais digno e correto, onde esse médico, então, na qualidade de aluno, se submete a 2.250 horas pelo edital do UFMT, que até agora é a única, mas nós já temos notícias de outros editais que devem sair. Por tudo isso com base, gente, no artigo 48, outra legislação importante para você mesmo, que não é da área do direito, né, temos que decorar isso daí, é o artigo 48 da Lei 9.394 de 1996. Essa lei, ela nada mais é do que a Lei de Diretrizes da Educação. Então, o artigo 48, ele diz claramente, tá, que pode e deve essas universidades públicas realizar a revalidação de diplomas. Então, é uma obrigação legal revalidar diploma. Não é favor nenhum para vocês formandos no exterior, é uma obrigação legal. Existem tratados internacionais aí que preconizam essa reciprocidade. Então, o Brasil tem que cumprir isso. Então, esse é o nosso cenário. Mas eu quero agora destacar alguns aperfeiçoamentos que eu tenho sugerido para algumas instituições, tanto públicas como privadas, que têm nos consultado. Eu tenho feito consultoria para várias instituições e tem dois aspectos que eu tenho sugerido que podem avançar e modificar um pouco essa sistemática do edital próprio. O primeiro critério é a questão dos módulos de ensino, as horas-aulas. A UFMT unificou 2.250 para todo mundo.
nós entendemos que isso poderia ser melhorado. De que forma? De acordo com a universidade com que o aluno se formou. Então não precisava padronizar tudo 2.250. Aquele aluno que teve alguma matérias na aula, por exemplo, de ginecologia, ele avançou bem naquela universidade, para que cursar novamente? Desnecessário. Então deveria se fazer, como há esses tratados, há reciprocidade, o ideal é que os editais atendam de acordo com a universidade que o aluno se formou. Então você pode ter aquele aluno que precisa equivaler ainda, olha o nome, equivalência curricular, né, gente? Que vai equivaler 600 horas, aquele que vai equivaler talvez 3.000 horas, aquele que vai equivaler 2.000. Então, como não são centenas, apenas algumas dezenas de universidades, de cursos de medicina no exterior que procuram, seria interessante isso, essa pesquisa. Até porque é sempre um avanço, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que deveria avançar são notas de corte. Todos nós sabemos que, em geral, são etapas. Etapa documental, depois primeira etapa da prova normal, depois da prova objetiva, segunda etapa para que se apresente documentos, depois, enfim, né, o aluno ingresse na equivalência curricular. Lembrando sempre que durante esse curso de equivalência curricular existem as provas normalmente aplicadas, seja pela instituição pública ou pelaquela IES privada que se credenciou. Então existe provas normal, o aluno é avaliado normalmente. Além da aula prática, do conhecimento prático, ele é avaliado. É sempre bom destacar isso, porque existem alguns folclores, né? Algumas, como diz Reinaldo Azevedo, aquele cronista de política, ele fala muito de militância burra. Existe sempre a militância burra, que daqui a pouco eu vou chegar a dar um nome aos burros, vamos dizer assim, que insistem em dizer que esses alunos não passam por prova, que apenas pegam um diploma revalidado e entram no mercado de qualquer jeito. Depois eu entro lá, mas essa militância burra, se ela parar, né, e se interessar e ler o que acontece, ler os editais, conhecer o processo, vai perceber que esses alunos são muito bem testados, aprovados e até reprovados. Tá? Então, nessas etapas que nós estávamos mencionando, no momento de jogar, ou melhor, de passar o aluno, aquele que não passou na prova geral objetiva, e encaminhá-lo para a equivalência, deveria ter uma nota de corte. Penso, não pode ser todo mundo, tem que ter uma nota mínima. Vamos dar um chute aqui, tá? Imaginemos que quem tirou 9, de 1 a 10, quem tirou 9, revalidou só com a prova objetiva. Ótimo. E depois quem foi até nota 5, por exemplo, poderá ingressar na equivalência. Porque se o aluno não atingiu pelo menos nem 50%, ou no caso 40%, né, 40 ou 50%, estamos aqui dando números hipotéticos. Não é justo que ele vá fazer equivalência, ele não está em condição sequer de iniciar a equivalência. Então eu penso que esses dois pontos, o primeiro ponto, que é essa modulação de acordo com a universidade de origem, é um ponto a ser melhorado, aperfeiçoado nos futuros editais, e o segundo ponto é essa outra questão, né, essa nota de corte. Dessa forma, a gente começa, né, a estancar alguns argumentos que são colocados de forma superlativa. E por que esses argumentos? É o comportamento do Conselho Federal de Medicina do nosso país, com todo respeito ao Conselho, à classe dos médicos, a qual sou apaixonado por essa classe, mas os dirigentes do Conselho Federal de Medicina e dos respectivos conselhos têm prestado um desserviço ao nosso país. Eles têm realmente tentado desconstruir a revalidação de diplomas e tratado esses médicos, essas médicas, que são médicos vocês, tá, gente? Quem se formou no exterior, mesmo não tendo o registro do conselho, vocês são tecnicamente médicos para fins de ensino, já são graduados. O que não podem é exercer a profissão ainda, não tem o registro, mas são médicos, tá? E tem desconstruído, tem atacado, e eu sou testemunha do que eu vi, ninguém me contou, um conselho regional, um presidente do conselho regional fazendo palestras de como atacar o projeto de revalidação de diploma de medicina. Isso é o fim do mundo, é um desserviço ao nosso país. Até porque, vamos entender uma coisa, deixar bem claro, veja bem, questões didáticas, questões educacionais estão elencadas no artigo 205 da Constituição para frente. Isso pertence, é matéria exclusiva, privativa da União, do Estado e dos municípios. Os conselhos
seja de farmácia, de enfermagem, seja a OAB e seja os conselhos de medicina, eles não podem, não devem, não têm o direito de interferir no sistema educacional. Eles não podem exigir no ato do registro de um diploma conhecer o que é que vocês aprenderam. Quero ver suas provas. Isso é um abuso de autoridade, é um desrespeito, para não dizer uma imoralidade. Que infelizmente o judiciário está tendo que ser movimentado. Minha equipe propôs vários mandados de segurança, tivemos várias demandas, todas vitoriosas, não por sermos expert no assunto não, porque são direitos basilares. Os juízes sabem que os conselhos não podem interferir no sistema de ensino. E vêm, em alguns casos, eles vêm exigir documentos, até as provas dos alunos, com base na Lei 48/49, de 53, se eu não me engano, decreto-lei, que diz que pode, em uma das alíneas lá, o conselho exigir outros documentos. Aí eles vão lá exigir isso, né? É um ato até de extrema jactância, porque aqueles outros documentos serão documentos pertinentes à documentação apresentada. Imaginemos aí que você vai registrar seu diploma e se gera uma dúvida sobre aquela universidade. Um exemplo, aquele reitor que assinou o seu diploma, ele era o reitor na época? Pode sim exigir que você encaminhe uma outra certidão, impeça e tal, mas jamais interferir ou querer saber como foi seu conhecimento. O papel deles não é esse. O papel deles é cuidar da ética, é cuidar da legislação interna, sempre após o médico registrado no conselho. Antes disso, não lhes pertence qualquer regulação. Tenho combatido de forma corajosa essa injustiça, sempre com respeito aos conselhos, mas estão num abuso tremendo da autoridade que lhes é dada, e nós vimos aí que estão realmente, o jogo eles têm perdido, porque o Ministério da Educação, de forma corajosa, independente das mudanças governamentais, tem mostrado pelo próprio Mais Médico, pela própria Resolução 22, tem mostrado avanços no sentido de que realmente agora com o fim da prova do Revalida pelo INEP, que realmente a tendência são os editais próprios, né? Bom, então eu acho que eu pude aqui resumir para vocês como está hoje o processo, a tendência que aparentemente há de se submeter no nosso país, que é a revalidação de diplomas não só pelas provas objetivas, mas também pelos editais próprios. Peço que vocês aí não entrem em discussões, não se preocupem aí, não fiquem pensando que o seu processo é judicializado, você tem o poder público a seu favor. Lembre-se que tanto aquele caso do Acre, que gerou o parecer 93, como o próprio termo de ajustamento de conduta de 2014, foram promovidos pelo Ministério Público. E a autoridade, os interesses do Ministério Público, todo mundo conhece. Então vocês estão do lado do bem, não se intimidem, não entrem em fofocas, celeumas, intrigas, falsas notícias, né, que os conselhos soltam. Cuidado com isso e gravem isso que eu tenho dito a vocês. O processo de revalidação não é um processo judicial. Não que acredite que você está fazendo um curso de exterior e que vai ter que entrar na justiça. Cuidado, às vezes as pessoas vendem essa imagem aí para tentar afastar você desse seu direito. E também alguns profissionais tentam criar dificuldades para vender facilidade. Então fica atento a isso. Temos excelentes profissionais na área do direito, no ramo, temos excelentes universidades prestando esse curso, mas não podemos entrar em celeumas. Eu quero dizer a minha profunda admiração por vocês que são formados no exterior. Eu sei a luta de vocês, admiro demais vocês, sou amigo de muitos ex-alunos, tenho o privilégio de poder ajudar vocês, porque é um trabalho que nós fazemos com muito afinco e com muito amor a essa causa. Eu que venho de uma família muito humilde, me tornei advogado com muita dificuldade, consegui entender um pouquinho de vocês. Obrigado pelo carinho, né? Podem me seguir no meu Facebook também, né? Jean Dornelas, no Instagram, como é que eu estou lá no Instagram? Também Jean Dornelas. Então você joga no Instagram Jean Dornelas, tá? Você pode me acompanhar com J, um L só, tá? Jean Dornelas no Instagram, tem no Facebook. E às terças-feiras, ao vivo, você pode acompanhar no Facebook. Eu tenho um quadro, né, no SBT Interior, aqui no interior de São Paulo, para mais de 200 cidades, que eu falo também um pouquinho de direito, toda terça-feira, ao vivo. Você pode acompanhar 12h45 no SBT Interior, aqui do estado de São Paulo. Um beijo no coração, um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham fé e muito obrigado pelo carinho, pela atenção, tá? Deus abençoe vocês.